Nós vamos falar à noite um pouquinho aqui sobre identidade. Você sabe qual é a sua identidade? Talvez você agora tenha pensado, pastor, eu sei, eu tenho um documento verde com um número que dá ali a minha identificação de quem eu sou, de quem eu preciso mostrar quando aparece alguma fiscalização. Mas hoje nós vamos falar sobre algo da nossa vida conhecido como uma identidade espiritual e que Deus tem para nós. Porque essa identidade nossa, humana, ela é uma identidade que nós precisamos, porque nós somos seres humanos e temos que carregá-la. Mas muitas vezes o mundo também nos identifica, e interessante que a Aline disse aqui, nós não combinamos nada, mas ela disse que às vezes o mundo coloca sobre as nossas costas uma identidade que não é nossa, e nós acabamos absorvendo essa identidade. Então, se o mundo diz, olha, você é isso, você fala, poxa vida, eu sou isso mesmo. Se o mundo fala, você é aquilo, você abaixa a cabeça e diz, poxa, o sistema está dizendo que eu sou isso, e realmente eu sou isso. Olha, diz que o negro, nasceu negro, é inferiorizado, então eu sou negro, então é assim mesmo, o mundo diz que eu sou negro, então eu tenho que me sentir inferiorizado. Olha, eu venho ali do Paraguai, e muitos dizem que, você é do Paraguai, então eu sou do Paraguai, é assim mesmo. E lá nos Estados Unidos fala, olha, você veio do Brasil, nossa, Brasil. Aí você fala, nossa, eu sou brasileiro, então eu sou assim mesmo. Sendo que há para nós aqui, para todos nós nesta noite, uma identidade que Deus nos deu e que nós não podemos abrir mão dela, amém? Essa identidade tem que ser absorvida por nós. E nós vamos estudar o texto nesta noite, mas antes eu gostaria de ler este texto com vocês, depois passar um vídeo com os irmãos, que eu achei muito interessante. Eu vi, já é um vídeo antigo, mas eu vi há poucos dias atrás, e como eu já estava preparando essa mensagem, eu falei, vai ser muito propício nós também passarmos uma ilustração para mostrar algo para nossas vidas esta noite. A palavra de Deus diz lá então, 1 Samuel, capítulo de número 22, 1 Samuel, capítulo de número 22, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor até o verso de número 5, eu vou ler pela projeção, para que todos possam acompanhar igualmente. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos, a família de seu pai, souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a eles, guardem isso aqui, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes. A minha versão, ela é melhor, a minha versão não, a versão aqui de Almeida, ela vai dizer assim, neste contexto aí, e todos os amargurados de espírito. Essa é uma versão mais correta, né? Todos os amargurados de espírito. E eles, Davi, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. 3. Verso 3. De lá Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? 4. E assim Davi os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. 5. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, preste atenção aqui, não fique na fortaleza, vá para Judá. E então Davi foi para a floresta de Herete. Amém? Queridos irmãos, esta passagem com 5 versículos bíblicos traz consigo poderosas lições para a minha vida e para a sua vida. Um Deus que transforma identidades.
um Deus que muda contextos históricos, um Deus que trabalha o homem de dentro para fora, um Deus que muda, transforma paradigmas, um Deus que pega gente complicada, desanimada, desiludida, leva para uma caverna para ali ser transformados em homens de verdadeira identidade em Deus. Então nós vamos passar uma ilustração. Peço para apagar as luzes aí, Emerson, por favor. Eu achei muito bonitinha, desenho animado sempre é muito bonitinho, e é muito ilustrativo para nós esta ilustração que nós vamos ver agora. Por favor, pode passar, Gabriel. Lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu? Ele é o herdeiro do trono, e seu tio, Scar, diz a Simba que a culpa é dele, e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, Timão e Pumba, que quando vê o leão diz: esse cara vai nos comer, então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Hakuna Matata, vamos viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. Lembra disso? O tempo passou, e o macaquinho com um cajado, que devia ser pastor, chega no ambiente e diz a Simba, que agora já é um leão, mas que vive de maneira dissoluta, e diz para Simba: eu conheço você, você é Simba, você é filho de Mufasa, tem um reino te esperando. E ele diz: não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e dá uma pancada na cabeça, e aí o leão ruge, porque por mais que tentam convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Você está entendendo? Você é alguém que foi chamado para vencer. Desperta. E quando Simba vai beber água no riacho, e ele olha para o riacho, ele vê a imagem de quem? Ele vê a imagem de quem? Do Pai. Porque é a imagem do Pai que nós devemos refletir. Ande com gente que torce por você. O grande desafio nosso, sabe o que é? São as nossas companhias. Mude as suas influências. Quem você lê, quem você ouve, com quem você anda, muda. Está na hora de nós irmos para outra fase da nossa vida. Vamos para outra etapa, ampliando nossa mente, vivendo novos horizontes, tendo novas expectativas. Não vai dar para vivermos o novo caminhando com pessoas que não evoluíram. Permita que a sua mente vá para outra etapa dessa vida. Lembra quando Simba... Obrigado, Gabriel. Você vai comer na mesa do rei. Queridos, muitas vezes nós precisamos mudar a etapa da nossa vida. Amém? Você precisa refletir a história do seu pai. E nós chamamos Deus de pai. Mas alguém disse para nós que nós não somos leões. E nós somos leões comendo bichinhos de árvore. Nós somos leões da tribo de Judá, filho de leão. Mas alguém disse para nós que nós não somos. E o interessante desse vídeo, que o pastor ele faz uma pergunta: quem você tem ouvido? Com quem você tem andado? Quem tem sido as suas referências? Muitas vezes nós somos filhos do rei, mas nós estamos ouvindo pessoas que não têm nada a ver com o reino de Deus. Sejam amizades, sejam agora essa moda de influencer,
Não sei que tanto tem influência, agora influência para tudo, até para fritar ovo com a gema mole tem influencer. Esses dias alguém disse assim: fulana de tal influencia milhões de jovens. Eu disse: tem que ser jovem muito tonto para ser influenciado por aquela fulana, porque de 10 palavras que ela fala, 11 não fazem sentido. Como é que consegue influenciar? Mas porque nós estamos ouvindo o suricato, o outro lá, o java-porco lá, o javali. Nós somos leões ouvindo o suricato, e o suricato só quer farra, o suricato só quer diversão, ratuna matata. E esse texto da palavra de Deus hoje vai trazer para nós um ensinamento poderoso, e você vai ver como que vai ser parecido com essa filosofia desse filme, desse desenho do Rei Leão, porque aqui nós vamos ver algumas situações. A primeira delas é que Davi, fugindo de Saul, ele se retira para uma caverna chamada Caverna de Adulão, que significa justiça do povo. Meus amados irmãos, muitas vezes na nossa vida se levantam ventos contrários contra nós, e foi o caso neste tempo da vida do rei Davi. Todos nós sabemos a história de Davi. Davi, ele é ungido rei, antes mesmo de saber o que era isso. Davi, ele é ungido rei, na casa do seu pai, não teve festa, apenas um almoço, ninguém sabia quem era Davi. Davi é esquecido até pelo pai. Mas depois a história de Davi vai continuando, e Davi vira marmiteiro, ele prospera, agora ele é fast food aí, é mototaxista aí de marmita, não sei como é que é o nome aí do pessoal que entrega lanche. Aí depois ele evolui, daquilo lá ele passa a ser o músico do rei. Depois ele evolui, vira o marmiteiro do pai novamente, tem que levar queijo para os irmãos. Depois ele evolui e chega para matar um gigante. Depois ele evolui e chega a ser o general de um exército do Senhor. Porém, uma coisa leva Davi para a caverna. Davi chega de uma missão, e as mulheres então, todas animadas com aquelas vitórias que Deus dava através de Davi, diz assim: Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E quando Saul ouve aquilo lá, cria-se um ódio no coração de Saul, e Saul, a partir daquele momento, começa a pensar: como eu vou eliminar este homem de perto de mim? A história se dá que logo em seguida Davi é perseguido ferozmente por Saul, e agora ele se vê fugindo de uma perseguição da qual ele não entendia o motivo. Talvez você está aqui hoje e não sabe por que as coisas estão acontecendo na sua vida, e Deus está dizendo para você esta noite, através da palavra dele: é momento de você entrar na caverna, porque eu tenho algo grande para a sua vida. Amém? É momento de você entrar na caverna da justiça, para eu mostrar para você o projeto verdadeiro que eu tenho para você. Sabe o que eu penso comigo nessa história? É uma interpretação minha particular. É que Davi, ele já estava acostumado a ser general. Era bom, fama, medalhas, honra, mas mesmo assim, sendo um homem de alta patente naquele exército, Deus tinha algo, porque Deus já tinha dito para ele: você agora recebeu a unção de rei. Meu querido, sabe por que a gente não avança nas bênçãos que Deus tem para nós? É porque muitas vezes a gente se acomoda no estágio que a gente está.
Deus coloca no seu coração um projeto, mas você fala assim: poxa, está tão bom aqui, está tão acomodado aqui, está tão diferente aqui, está tão gostoso aqui, aqui eu tenho tudo que eu preciso, para quê? Eu vou deixar aquela promessa de Deus, porque acho que para mim está bom aqui. Mas Deus diz: não foi para isso que eu te chamei. A tua unção não foi unção de general, foi unção de rei de Israel, amém? A unção que Deus dá para você, não é para você estabilizar-se nela, mas para você se manter crescendo e atingir o objetivo, rugir. Precisamos rugir, irmãos, porque a unção que Deus nos dá é para rugir, amém? O leão, ele não é o maior da selva, o leão não é o mais rápido da selva, o leão não caça muito, quem caça mais é a leoa, mas o leão tem uma coisa que assusta: o rugido. Quando o leão ruge, os animais se prostram e se assustam. Eu morei do lado do zoológico em Viena, tinha 2 leões. Um já estava bem de idade, quando se ele rugisse ele infartava. Mas tinha um leão novo, passou até no jornal, esse leão sendo transportado. Irmãos, eu morava a umas 4 quadras do zoológico. 5 da manhã, mais ou menos, aquele leão rugia. Olha, era uma coisa, escutava de casa o leão. Era um negócio impressionante. Agora você imagina, você está a 1 metro do leão. Imagina a zebra olhando o leão. Essa é a unção que Deus tem para nós, mas muitas vezes nós estamos acostumados com a medalha de general, com a patente de general, quando Deus tem algo. O que Deus já colocou no seu coração? Este ano está sendo um ano bem diferente para a minha vida pessoal. Esse ano eu falei: não vou terminar mais general. Deus tem algo para a minha vida, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, Deus tem algo para mim diferente. Chegou a hora de entregar a medalha de general e mudar o caminho. Eu percebo que Deus me trouxe esse ano para Adulão. E olha, Reinaldo, agora chegou a tua hora, chegou o seu momento de mudar. E eu sinto isso queimando no meu coração. E de uma forma ou de outra, eu sei que Deus vai dar uma resposta. Talvez hoje o seu coração esteja queimando e você ainda está miando igual gatinho. Aquele gatinho angorá manhoso que fica no sofá, esperando leite, raçãozinha de R$60 o quilo. É momento de você rugir. Ele vai para essa caverna, meus queridos irmãos, e o mais interessante, olha só, é que Davi, ele vai para este lugar, e os problemas dele parece que dão uma melhorada. Olha o que acontece no versículo 2 em diante. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto, de endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Sabe para que Deus dá unção para nós? Para a gente abençoar pessoas, amém? Davi, ele é levado para aquele lugar, e olha, só curva de rio chega lá para Davi pastorear. Igreja da curva de rio dos últimos tempos, da Davi de pastor. Essa porta para dentro, dessa porta para dentro, pelo menos uma vez na vida entrou um curva de rio. Uma delas chama Reinaldo Rodrigues de Souza. Quando eu digo da igreja, porta de uma igreja, tá? Não é da nossa, de uma igreja. Veja que Deus chama Davi.
envia a Davi curvas de rio, porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que transforma, meus queridos irmãos. Você crê nisso? Veja que esses homens eram homens que estavam com todo tipo de situação, problemas sociais, problemas pessoais e problemas espirituais. E eu tenho certeza que nesta noite você se encaixa em uma dessas coisas. Talvez você esteja aqui, problemas sociais dos mais diversos, na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Você esteja em aperto, espremido, porque a sociedade coloca sobre nós o que nós mesmos criamos. Talvez você esteja aqui na área dos endividados, problemas pessoais. Talvez você esteja aqui naqueles amargurados de espírito, angustiados, temerosos, sem direção. E Deus está dizendo para você esta noite: hoje é dia de transformação. E nós precisamos sair da caverna de Adulão hoje, diferente da maneira com que nós entramos. Descer para a caverna, meus queridos irmãos, é viver a profundidade com Deus. Não existe caverna para cima, a caverna é sempre descendo. Por mais que ela esteja lá no alto do morro, ela vai inclinar-se para baixo. Você quer experimentar algo grande de Deus? Aprenda a descer. O que impede muitas vezes de nós recebermos coisas grandes de Deus é o nosso orgulho. Como eu vou sair e vou entrar numa caverna? Lembra de Elias? Elias precisou entrar numa caverna para Deus chamar ele para fora e falar: Elias, vem aqui. Jonas precisou estar dentro do ventre de uma baleia ou de um grande peixe, como diz a Bíblia, e descer as profundidades do mar, para Deus falar: agora eu quero te transformar num verdadeiro profeta. Você quer receber coisas de Deus? Aprenda a descer. Aprenda a se humilhar diante de Deus, não é diante dos homens. Nós não temos que nos humilhar diante de ninguém, mas diante do nosso Deus Todo-Poderoso, nós precisamos descer. Naamã só foi curado porque Eliseu disse para ele: vai, desce. E não desce só uma vez, não, desce 7. Sabe por quê que na nossa casa às vezes a gente tem tanto conflito? Porque a gente não desce. Eu sou o homem da casa, eu mando e desmando, eu faço o que eu quero, o controle da TV é meu, ninguém toma. Agora é o meu momento, agora é minha hora. Minha esposa não manda nada aqui, filho não manda nada. Ou a esposa que diz: aqui quem manda sou eu, o marido não manda nada. E aí cria esse conflito. Nós precisamos descer. Nós precisamos descer, irmãos, para que as coisas comecem a ter solução sobre as nossas vidas. A caverna é um lugar de solidão, é um momento em que a luz ali não está chegando, é um lugar úmido, frio, é um lugar onde você começa a refletir, examinar-se a si mesmo e dizer: meu Deus, qual a motivação de eu estar aqui? A caverna significa para nós transformação de vida. A caverna traz para nós um momento de humilhação que é transformado em honra. Davi entrou naquela caverna humilhado, fugitivo, mesmo sem merecer. Mas Deus mandou para ele 400 homens, dizendo: eu quero que você transforme esses 400 homens naqueles que seriam chamados depois de os valentes de Davi. Davi entrou ali humilhado. Daqui a pouco Davi tinha já um pequeno exército, mas tinha. Às vezes o mundo está tentando te humilhar.
e você tem aceitado, e pega isso, transforma em bênção para a tua vida. Senhor, eu estou passando por isso, mas isso vai ser transformado em coisas abençoadoras. A caverna é um lugar onde nós entramos humilhados e saímos honrados por Deus. A caverna é um momento de direcionamento para um novo propósito. Queridos irmãos, veja o versículo de número 5. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar. A minha versão diz, ali diz: não fique na fortaleza, vá para Judá. Davi volta para aquilo que Deus tinha para ele, a terra dele, o momento dele, Judá, a tribo dele. Nós precisamos entender que toda caverna nos traz um direcionamento. Eu tenho certeza que quando você passou por alguma crise, quando você saiu dela, você falou: eu aprendi com isso. Sim ou não? Você pode ter certeza, você aprende. Você olha para crises que você passou há 20 anos atrás, por exemplo, quem é mais, né? E você fala: eu precisei passar por aquilo para ter o entendimento que eu tenho hoje. Por isso que a gente não pode cobrar tanto dos jovens. A gente cobra muito deles às vezes. Porque você tem que ser assim, porque você tem que ser desse jeito, porque você não sei o quê. Mas gente, eles não passaram, por mais que a gente fale, eles precisam viver algumas experiências que só eles vão ter que viver, porque a caverna é deles. Eles vão estar lá na caverna, eles e Deus. Porque chegou o pai e a mãe de Davi, Davi falou: olha, vou deixar vocês longe, porque agora eu não posso ter mais influência de vocês, eu preciso caminhar. Agora eu não posso, mãe, receber conselho. Mãe, não passa a minha farda não, senão os meus 400 vai ficar falando: ah lá, mamãezado, né? Mãe, não faz leitinho para mim com Toddy, porque os meus aqui não vão me respeitar, eu tenho que comer com eles. Não é assim? Por que a farda no exército é tudo igual? Você não enxerga quem é de longe, você não sabe quem é quem, né? Com a farda camuflada. Chega perto, você vê ali uma divisinha. O general você vê de longe porque ele usa um bastãozinho lá. Mas fora isso, você olha de longe, é tudo igual. Para se parecer, para estar igual. Eu fui numa empresa um dia dar uma palestra, um curso. E o líder naquele dia falou assim: eu tinha o lado do pessoal administrador, que comia numa ala, e o pessoal lá, vamos chamar assim de peão, né? O pessoal lá da empresa lá, peãozada. Aí ele me chamou, eu sempre das outras vezes eu comia na diretoria lá, porque o pessoal da diretoria chamava. Aí nesse dia, ele me chamou e seguiu direção lá do meio dos peão. Eu não tô nem aí, vou junto. Ainda mais a galerinha que estava no curso. Mas aí eu perguntei para ele, falei: por que você come aqui e não come lá com o pessoal da diretoria? Ele disse assim para mim: porque eu preciso me identificar com eles. Se eles verem eu comendo lá, eles vão ficar com preconceito. Então eu como aqui com eles porque aí eles me respeitam. Olha, irmãos, sabedoria. E é verdade. Ele estava ali e o povo respeitava ele, porque ele estava no meio da galera. Aquele pratão de macarrão, Gerson, você coloca dessa altura lá no frigorífico, não sei como é que consegue comer tudo aquilo, né? A gente tem que estar junto, a gente tem que caminhar junto. Queridos, direcionamento para um propósito. Deus te trouxe aqui esta noite para te direcionar para algo novo para a tua vida. Às vezes você está estagnado. Às vezes você está com 30, 35, 40, não saiu do lugar ainda. Você precisa ser ousado. Nós cantamos aqui unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. A gente canta e volta para a nossa vidinha. Uma vida sem propósito, uma vida sem entendimento do que Deus quer para nós.
E a gente fica pensando no tempo passado. Olha, porque no meu tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não fala mais esse negócio de no meu tempo não, eu parei. Sabe por quê? Você está vivo? Quem está vivo aqui? Levanta a mão. Metade da igreja está viva, né? A outra metade é só espectro. Nada, quase todo mundo levantou a mão. Se você está vivo aqui hoje, é o seu tempo. O seu tempo se chama hoje. Ai, porque no meu tempo? Já viram que eu falei isso um monte de vezes aqui, né? No meu tempo. Eu posso até citar exemplos do meu tempo, mas eu não posso trazer o meu tempo passado para esse tempo agora. Não adianta. Não vai funcionar, Fernanda. Não adianta. O nosso tempo é hoje. Eu já tive 16, 17 anos. E eu achava que eu era bonito naquele tempo. Gente, olha as fotos hoje. Quase que eu entro em depressão. Parecia aquele calango do Rango. Já viram o desenho do Rango? Aquele calango de chapéu no Velho Oeste? O dia que vocês olharem aquele calango, vocês falam assim: foi o pastor Reinaldo que fez um filme quando ele tinha 17 anos. Então no meu tempo, não adianta, já passou. Hoje está esse homem lindo, maravilhoso aqui. Mentiroso, brincadeira. O meu tempo é hoje. Com a minha careca, com a minha barba branca, com a minha chatice dos quase 50. O tempo de vocês é hoje. A gente chega nos nossos filhos, eu falo isso muito com os meus filhos: no meu tempo, meu Deus, ela vem o pai de novo do tempo dele, né? Mas o meu tempo é o tempo com eles hoje. Nós caminhamos no mesmo tempo. E por último, para concluir, descubra qual é a sua verdadeira identidade em Deus. Amém? Querido irmão, amigo, quem Deus diz que você é? Você já se perguntou? Você já se olhou no espelho e disse: Senhor, quem o Senhor diz que eu sou? A resposta verdadeira vem de Deus para nós. Ele vai olhar para você e vai dizer assim: a primeira coisa, porque está na Bíblia: você é a minha imagem e a minha semelhança. Aí não vai importar se você é alto, se você é baixo, se você é gordo, se você é magro, que cor você é, que classe social que você é, porque o espelho vai te dizer: você é criada à minha imagem e à minha semelhança. Se nós mudarmos e começarmos a nossa identidade por aí, todas as outras coisas serão fáceis para nós. Só que a gente pega a identidade do Facebook, do Instagram, de tantas outras mídias aí. Então eu não posso ter uma barriguinha, porque agora eu tenho que ter barriga de tanque. A minha de 15 quilos o tanque, eu estou de boa, né? Não sei a sua. A gente precisa realmente se cuidar pela nossa saúde. Tem as academias, temos irmãos aqui, excelentes profissionais na área. É para você se cuidar mesmo, cuidar do seu coração. Mas não fica preocupado se o pneu está de bicicleta, se está de trator. Isso não vai mudar nada na sua vida. Isso não vai mudar nada. Porque você é criado à imagem e semelhança do Senhor. E a gente fica sofrendo, Enéas, porque a gente começa a querer viver e olhar e ter a identidade de outra pessoa. Às vezes eu olho para as famílias e falo: poxa, eu quero ter a identidade dessa família. Que família linda. Negativo. Deus te deu uma família para você se identificar com ela. Amém? Ela é a sua família. Nenhuma família é perfeita, toda família tem problema. Então aprenda a olhar para a sua família se identificando com ela, com a dificuldade que ela tem, com os problemas que ela tem, com as diferenças que ela tem. A caverna nos mostra isso, nos mostra pessoas que são difíceis para que nós possamos liderar. Imagina que coisa chata da vida, todo mundo igualzinho em casa.
aquela coisa igual. Você pode ter 10 filhos, irmãos, é tudo um diferente do outro. Na hora de comer, ovo, o outro, eu gosto de linguiça, o outro, eu gosto de maionese. Eles, não adianta. Olha para essa pessoa que você casou, o que tem a ver com você? Nada. Tem nada a ver. Você fala assim, meu Deus, o que eu vi na feira, o que eu fui encontrar esse homem aquele dia, essa mulher? Mas Deus colocou na sua vida, para você um cuidar do outro na caverna de Adulão, amém? Esse filho que você fala assim, não me puxou, graças a Deus. Nossa, mas o meu filho, minha filha é diferente de mim, graças a Deus. Eu não queria nenhum dos meus filhos iguais a mim. Eu fico maravilhado quando eu vejo que eles são diferentes de mim. Não quero cópia minha, não. Eles têm sonhos, eles têm projetos, eles têm vida separada. Eles têm um caminho a seguir. Eles têm decisões a tomar.